Programa Saúde na Cultura. Todas segundas-feiras, às 8 da manhã. No canal Giro TV Palmares no YouTube. E pela Rádio Cultura dos Palmares, FM 88,9. Agora são 8 horas e 20 minutos. Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da sua Cultura FM. Hoje é dia de conversar com o médico cardiologista titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica Brasileira. Residência em Medicina Interna Clínica Médica no Hospital Barão de Lucena. Pós-graduado em Medicina do Trabalho pela Universidade Federal de Pernambuco. Em Cardiologia pela Universidade de Minas Gerais. Curso de graduação em Endocrinologia e Geriatria pela Universidade de Estado Médico do Trabalho. Realizando perícias para aposentadorias dentro do trabalho, médico sanitarista concursado, diretor clínico do Grupo Policlínica e Diagnose Médica, atuando como perito da Justiça do Trabalho, realiza ecocardiograma, eletrocardiograma digital, teste ergométrico, holter para arritmias, mapa para investigação de hipertensão, esperiometria para asma, efizema pulmonar, entre outros exames. Bom dia, doutor Dilson Assunção. Bom dia, grande Mávio Alves, bom dia, público ouvinte da Cultura dos Palmares. Doutor, essa semana aí tivemos a enxurrada, né? Caiu lá no Recife, área metropolitana, agora Mata Sul, Agreste. Esses fenômenos que são previsíveis, né? Sim ou não. E se são previsíveis, porque não são evitáveis, ou pelo menos minimizados aqui, especialmente na nossa região. Olha, Mávio, hoje uma das coisas que mais se investe dinheiro aqui, das áreas que mais se investe dinheiro e muita tecnologia no clima. Uhum. Os maiores computadores que nós temos hoje, né, ou seja, computadores, supercomputadores que custam milhões e milhões de dólares, fazem parte exatamente aí da climatologia, onde se fazem cálculos muito complexos, entendeu? Sobre ventos, massas polares e tudo mais, e há uma certa previsibilidade. Além do mais, nós temos milhares por exemplo, de sensores que são colocados nos espaços, né, por empresas privadas e públicas, né, que monitoram também isso aí diuturnamente, ou seja, em todos os 5 continentes. Então, há uma certa previsibilidade, entendeu? Só que o seguinte, o que você vê que a meteorologia, ela, no máximo, ela prevê o que está acontecendo nesse momento. E o cara diz assim, olha, pode acontecer chuvas esparsas. Você vai lá fora e vê que está chovendo, pingando chuva e assim por diante. Uhum. Então, na verdade, o clima, apesar dos milhões e milhões, os bilhões, aliás, de investimento, ainda não se achou uma fórmula matemática para se fazer essa previsibilidade. O que a gente sabe é que, de uma maneira geral, de acordo com esses fenômenos, principalmente esse tal de Laninha, quando acontece, o sul do país, o Brasil é um país continental, então você pode dividi-lo como se fosse vários continentes. O que é que acontece? Todas as vezes que o sul do país, o centro-sul do país tem uma seca por conta do fenômeno Laninha, o Nordeste, que fica exatamente no polo oposto, tem grandes enxurradas, é o que está acontecendo exatamente agora. Rio Grande do Sul, seca terrível, queda de produtividade, Paraná e assim por diante. E no Nordeste, que é um semiárido, uma área quase desértica, né, semiárido, grandes precipitações pluviométricas e assim por diante. Então, nesse caso, Mávio Alves, há uma certa previsibilidade. O que acontece é que as enxurradas, as enchentes, elas têm causas bastante diferentes, não são só a parte de clima, não só climatológicas, as causas são também causas ligadas, por exemplo, ao desenvolvimento humano. Por exemplo, as causas das grandes enxurradas do Recife, com mortes e tudo mais, tem tudo a ver com o uso do solo, o uso correto do solo. Então, de uma maneira geral, as pessoas foram segmentadas a ficarem em morros, de uma maneira geral. Você veja, isso não é ruim nem é bom, porque se você chega na Europa, quem mora nos morros, por exemplo, são as pessoas que têm portentos econômicos, são pessoas ricas. Nas encarpas, nos morros, por exemplo, onde ficam os magnatas, de uma maneira geral. Claro que são áreas urbanizadas. E você não vê da CNN Internacional e nenhuma televisão mostrando que os morros da França, as encarpas de muitos países frios do mundo, elas caem feito como se fosse gelo ou papel. Não, isso não existe.
porque há uma drenagem, uma urbanização correta e assim por diante, e uma legislação muito rigorosa. O problema nosso aqui é que os morros do Brasil, de uma maneira geral, sequer eles têm, por exemplo, regularização fundiária, ou seja, grande parte dessas áreas são invadidas, são áreas de preservação ambiental, os córregos da boa parte do mundo, ninguém, a não ser em alguns países mais antigos, como, por exemplo, a Itália, nós temos locais, por exemplo, em Veneza, que as casas foram construídas dentro da água praticamente. Uhum. Mas aí é o seguinte, isso aí era devido ao quê? A questões logísticas e também militar. Isso de muitos anos atrás, milhares de anos, até antes de Cristo, tá bom? Mas modernamente ninguém deixa ninguém construir casas soterrando canais e assim por diante. É o que acontece nas grandes cidades, principalmente em Recife. Então o Recife, por ser uma cidade que é abaixo do nível do mar, por ser cortada por canais, ela vai ter esse tipo de coisa a vida toda. Então, cabe às próximas gerações de gestores fazer um planejamento e um investimento bilionário naquilo ali. Ou seja, aumentando, por exemplo, o calado, a profundidade dos canais que drenam, por exemplo. Nós temos uma competição entre as águas pluviais, das chuvas, e as águas das marés, que tem fluxo e refluxo. Então, no caso de Recife, a previsibilidade dos morros é por conta de chuva, não precisa nem ser torrenciais, porque o morro termina derretendo, porque ele não tem. A intervenção lá em Recife é diferente. Nas regiões como Mata Sul de Pernambuco é totalmente diferente. Por quê? Aqui, por exemplo, há uma previsibilidade. Nós temos mais precipitação pluviométrica, mais chuva do que em qualquer outra região. Então, precisamos o quê? Precisamos retardar a chegada de grandes volumes de água para as cidades. E qual é a estratégia do mundo todo? Construção de barragens. Só que como a água é hoje um dos valores mais importante até, talvez até do que petróleo, o que é que você faz? Faz um grande investimento, a barragem Serra Azul, por exemplo, um investimento feito de 500 milhões, é muito dinheiro, 500 milhões. E você também usa essa água estocada para quê? Para o consumo humano, que é o que a previsão, ou seja, esses 500 milhões da barragem Serra Azul, eles seriam diluídos no investimento para desviar com uma adutora de 58 quilômetros até Caruaru. E você teria, por exemplo, várias cidades ali, Itacaimbó, Toritama, Caruaru, São Bento do Una, Santa Cruz de Capibari, Bezerros, Sanharó, toda aquela cidade do Agreste que vão ser beneficiadas. Se essa adutora começar a funcionar mesmo, já que Caruaru só tem 5 dias de água a cada 20 dias, quer dizer, o desenvolvimento econômico daquela região vai ser explosivo, vai melhorar demais, porque o custo de não ter água, principalmente em Toritama, Santa Cruz e Capibaribe, encarece o produto demais, Mávio Alves. Então, essa barragem vai se pagar quando ela tiver essa adutora funcionando, levando mais ou menos 500 metros por segundo de água, né? Para lá. 500 metros cúbicos por segundo? Por segundo. 500 metros por segundo. É muita água. É, né? Bastante água, mas não é suficiente. Porque uma caixa d'água de 500 litros? Ela tem o quê? Ela tem capacidade, ela é a 4ª maior barragem de Pernambuco. Claro que nem se compara com a barragem de Castanhal, por exemplo, no Ceará, que tem 6 milhões e 900 mil metros cúbicos de armazenamento. É a maior da América Latina, né? O Ceará tem as maiores barragens do Brasil e do Nordeste. Nós não temos nenhuma barragem com mais de 1 milhão. Nós temos uma barragem de Bimirim, essa de Bimirim tem mais de 500 milhões de metros cúbicos, né? E a de Serra Azul é a 4ª barragem aqui de Pernambuco, né? Com 303 milhões. Tanto é que agora, por exemplo, ela está atualmente com 136 milhões, porque durante esse período a Compesa, a gestora da barragem, liberou 50%. Para que não chegasse, por exemplo, no meio de uma grande cheia, ele tivesse que liberar. Então, Mas, doutor, fecharam a barragem, e o pessoal lá de Água Preta, lá de Barreiros, eu não entendi. Por que fecharam a barragem se tinha água indo para lá? É porque, veja só, o problema é o seguinte, que a barragem tem um tempo, né? A velocidade que a água vem são horas e horas. Uhum. Então não estava chovendo, umas 10 horas sem chuva e tinha água, mas a água era da drenagem dessa barragem. Então foram drenados aqui 35% do valor dessa barragem. Então, acho que mais de 100 milhões de metros cúbicos foram drenados nesse período aqui
nesse período de 2 dias. Por quê? Porque a barragem estava com 70%, e o que aconteceria? Se ela começasse a receber água, principalmente de Bonito, dos rios que drenam para ela, por exemplo, as bacias hidrográficas que drenam para ela, a Compesa teria que abrir no pico da cheia. O que é que ela fez? Ela abriu um pouquinho antes. O problema é que algumas obras de engenharia foram feitas. Você veja que aqui em Palmares, nós temos ali, por exemplo, na ponte de Japaranduba, um local onde o rio ele reduz a sua velocidade e ele escoa. Ele tem uma área muito grande até ele chegar, voltar para o seu leito, quando ele enche completamente. Tem áreas aqui do rio que tem mais de 100 metros de largura do rio. O rio está aprofundado. Então, isso não acontece nas cidades lá para frente. Ou seja, na cidade de Água Preta, o rio continua do mesmo tamanho, estreitinho. Então, quando ele passa em Palmares, dentro da cidade de Palmares, com a largura de 100 metros, aí ele vai lá para Água Preta com uma largura de quê? De 20 metros. Não tem como Barreiros, Usina Santo André e Várzea do Una não receber uma grande quantidade de água, entendeu, Marvel? Então, nesse caso, essa barragem, ela protegeu Palmares. Você veja que a única cidade que não teve enchente agora mesmo, quer dizer, chegou água nas pedreiras, 2, 3 palmos, chegou um pouquinho de água ali perto da usina, que é natural, ali as casas são construídas abaixo do nível do rio, tudo bem. Mas veja só, essas outras cidades que ficam a posteriori, a jusante, nesse caso, elas vão sempre receber. Então, Palmares, por exemplo, todas as cidades tiveram muita água, Catende, que fica antes da barragem, por exemplo, aquela Bela Aurora, por exemplo, ela ficou completamente tomada. Isso. O Matadouro e assim por diante. Então, acontece por conta disso. E também por quê? Porque o complexo de barragem que estava previsto depois da enchente, da cheia terrível de 2010, eram 5 barragens. Uma que iria para Guabiraba, que iria para Cortez e o Rio Sirinhaém, e as outras 3 aqui na Mata Sul. Seriam na Panelas 2, porque a de Gatos, né? Panela 2 e de Garapeba. Nenhuma dessas 3 foram construídas, tá certo? Começaram. Acho que o investimento em engenharia foi todo perdido, os milhões. Por quê? Porque, olha, se você não conclui ali, com certeza a água vai destruir aquela obra de engenharia, vai ter que ser feito tudo de novo. Soubemos que, com a visita do presidente aqui, vai ser liberado R$1 bilhão para construir essas 3 barragens e outras obras aqui em Pernambuco. Quer dizer, não sei se durante, digamos, esse período curto vai ser possível começar uma obra de engenharia que foi interrompida. Então, veja a previsão. A previsão é que em 2014 estaria pronta 2 barragens. A de Serra Azul, que só ficou pronta em 2017, era para ficar pronta em 2014. 3 anos depois, né? 3 anos depois. E também a outra barragem também que iria com ela, que era de Garapeba. Que não ficou nada, não ficou pronta em nada. Não, começou e... E as outras deveriam ter sido concluídas em 2013. Você veja que obras no Brasil, nós temos CPI de todo tipo, nós teríamos que os gestores, todos esses gestores do passado, todos eles, sem exceção, iriam à barra da justiça, porque tem que justificar. Porque essa cheia de 2010 deu um prejuízo de quase 4 bilhões a essa região. Ou seja, acabou durante 20 anos com a economia da Mata Sul de Pernambuco. Isso em 2010. Em 2010, ou seja, 3,4 bilhões de reais. Se atualizar para hoje... Segundo dados do Banco Mundial, ou seja, acabou a economia, ou seja, tem comerciantes que ainda está devendo ainda, ou seja... E os que faliram mesmo. A maioria, alguns faliram. Tem pessoas que durante 100 anos a família acumulou bens e acabou. Tem casas em Palmares, ou seja, ali perto da Fusan, que acho que os donos até desapareceram, tá um pardieiro. Ou seja, um prejuízo de mais de 3,4 bilhões de reais foi o que deu aquilo ali. Não houve compensação, não houve grandes compensações. Ou seja, porque ali foi culpa do Estado, não falo do Estado como todo, nação, ou seja, município, Estado e União. Quem ficou com a conta foi a gente. Agora quem ficou a ponta foi a população. Então, esses anos depois, 12 anos depois, você vê, são ciclos. Eu estou aqui em Palmares há mais de quase 40 anos. Aí nós tivemos 2000 grandes cheias, mas não tão grande quanto a de 2010. Aí tivemos 2005, no começo, governando ali em janeiro, dia 4 ou 5 de janeiro, tivemos uma pequena cheia também aqui em Palmares.
Aí tivemos em 2010, a maior de toda, com 400 milímetros. Durante 300 anos, nada parecido. Por quê? Veja, a gente fica assustado com a precipitação pluviométrica, uma chuvazinha de 60, 80 milímetros. Naquela época, da sexta-feira para o domingo, choveu 400 milímetros. Ou seja, é absurda, não tem rio, não tem cidade que aguente. Você veja, o rio chegou a 12 metros acima do nível. Aqui, por exemplo, a policlínica era na beira do rio, obviamente. Eu tinha uma clínica de 3 andares e eu fiquei preso durante a sexta, o sábado e o domingo, e no teto da clínica, quer dizer, aquela rodoviária ali, tinha aquela rua de 1.800 metros, 3 prédios não caíram. O meu prédio, o da Galega e o prédio que era uma casa de peças. Todas as outras prédios caíram ali, entendeu? Para você ter ideia, ou seja, um absurdo você chegar. Eu cheguei no Bradesco, no teto do Bradesco tinha animais, ou seja, um banco bastante alto como é o Bradesco. Você nunca vai ver um negócio daquele, cara, entendeu? Um rio sair de sua margem 10, 12 metros. Por quê? Uma confluência, 3 bacias hidrográficas nós temos, né? Nós temos 3, Rio Pirangi, Rio Panelas e Rio Una, 3. 58 cidades fazem parte dessas bacias, todas elas chovendo ao mesmo tempo, na mesma hora, 400 milímetros. Ou seja, essa confluência dos astros negativamente vai acontecer, talvez nos próximos 300 anos. Agora, essas pequenas cheias vão acontecer sempre. Você veja, o ciclo 2010, 2000, nós tivemos em 2000 2 cheias, lembra-se que nós tivemos a primeira e tivemos uma ressaca alguns dias depois. E agora 12 anos depois. Então, parece que o ciclo do El Niño é de 10 a 12 anos. Então, Palmares, sempre entre 10 e 12 anos, nós pagamos uma cota de sacrifício e assim por diante. E se tiver a barragem, se tivesse as barragens, não tinha passado porque é o seguinte, por esse sofrimento. O que serve a barragem é que ela retém a água no pico e vai liberando devagarinho. Porque a chuva mesmo torrencial, Marvio Alves, ela é 1 ou 2 dias. Você veja que ontem, por exemplo, depois daquela grande enxurrada que houve em Pernambuco, Alagoas, choveu nem um pingo. Isso. Então só choveu de madrugada. Então essa chuvinha não acrescenta nada. O que acrescenta é aquela chuva muito densa e assim por diante. Né? Então, nesse caso, Marvio, a população, já que nós estamos numa pauta de eleições, ela tem que exigir seus direitos, homem. E exige também explicações como é que esses investimentos não foram feitos. Eu vi aqui deputado clamando, eu vi a população chamando, vi você, centenas de programas clamando por isso, você, ou seja, nós nesse período, eu como vítima em 2010, vítima real, e você e toda a população clamando. E nossos clamores não foram ouvidos pelos moucos ouvidos das autoridades, tanto federais como municipal como estadual. Doutor, a gente falou dos prejuízos materiais, mas tem um prejuízo aí muito grande, emocional também, né? As redes sociais, elas soltam aí, né? Inclusive, às vezes, imagens até antigas, né? Olha, tá acabando a água toda lá em Belém de Maria. Olha, o negócio tá... E aí, quem tá por aqui, por perto, né? Começa vendo aquelas imagens e realmente entrando em pânico. Inclusive, para dar uma pincelada nessa história de pânico, que a gente ficou, né? Muita gente entra em pânico. O ator, que é muito conhecido, o Marcelo Serrado, né? Que fez o personagem Cro, inclusive acho que com 2 filmes. Né? 2 filmes. Ele confessou, né, nas redes sociais que tem síndrome do pânico. Né? E aí eu estou fazendo um link com muita gente que, se chover, ele não está mais conseguindo dormir à noite aqui na região. O que é? E entra em pânico. O que é essa doença e como é que se trata? Porque eu acho que vai ter muita gente precisando tratar aí da síndrome do pânico depois dessas chuvas. Olha, Marvio, isso é verdadeiro, porque a síndrome do pânico, ela hoje, eu diria até que não é mais endêmica, ela é epidêmica no Brasil. E ela também, muitas vezes, ela pode ser confundida com outras doenças de ansiedades graves, por exemplo, como o estresse pós-traumático, que é o caso de quem participou daquela cheia de 2010, as 2.000 pessoas ficaram nos seus tetos, porque nós o que fizemos? O que é que todo mundo fez? Qual foi a estratégia de Palmares? Eu, por exemplo, se eu tinha uma clínica de térreo, eu fiz o primeiro andar, achando que o primeiro andar resolveria. E fiz minha estratégia, só que o seguinte, doutor, ela chegou ao segundo andar. Então, por exemplo, eu vi na Luzia Pedrosa, todas aquelas casas do primeiro andar
com água no teto. A Coab 1, por exemplo, teve uma autoridade que passou o dia, à noite, aliás, em cima de um birô. Em cima do birô, sem dormir, né? Ou seja, 2 dias. Com a água se ele dormisse, ele afogaria, né? Isso. Foi uma das coisas mais terríveis. Terríveis. Né? Quer dizer, o doutor lá que estava lá, fui eu que o resgatei com a minha família, né? Eu fui o último a ser resgatado, né? Porque eu fiquei em cima do prédio da Policlínica, né? Ficamos presos, eu, a doutora Carol e 5 funcionários, né? Não deu para sair, porque na frente da Policlínica, ali na rodoviária, tinha fios de alta tensão de 13.800 volts e o Exército não conseguiu, com seus helicópteros, colocar aquela cestinha. Quando no domingo, né, foram desligada a energia elétrica e nós conseguimos sair. E, obviamente, eu, como capitão de um navio, fui o último a ser resgatado, né? E me lembro como hoje, quando cheguei atarantado, 3 dias sem comer e sem beber água, quando eu cheguei no campo da rede ferroviária, fui recebido pelo padre, foi o padre, deixa eu ver quem foi, que me levou em casa, eu fiquei totalmente, eu estava desidratado esses dias todos, entendeu? E outra coisa, com a percepção da morte, né? Porque de um lado era um lago artificial, do lado que era o rio, o lado esquerdo, do lado direito também era o rio. E eu via toda aquela rua que parecia um dente, parecia uma dentadura, só tinha 3 dentinhos, que era o prédio da Policlínica, o prédio da Galega e todos os outros prédios caindo. E os prédios caindo a noite toda, passando no supermercado, manadas de búfalos, entendeu? Eu só imaginava qual será, porque nós não podíamos sair, o Exército não dava para tirar, por conta... O medo era cair, ventania, prédio, né? Exatamente. Por sorte, os prédios mais bem construídos eram os 3 que estavam colados um ao outro, e eles não caíram, foram os únicos que resistiram, entendeu? E aí ficamos, na verdade, ficaram três grupos de pessoas aqui presas. Essa autoridade judiciária, não vou citar o nome para não ser antiético, né? Na Coab 1, que foi uma tortura, que ele ficou em cima de uma mesa, né? Sofreu mais, eu fiquei, parecia uma múmia. Eu sou alérgico à picada de inseto, e todos os maribondos do mundo parece que estavam lá em cima, rondando. Então, o que é que eu fiz? Peguei um lençol, só deixar a ponta do nariz, entendeu? Em cima do prédio. Eu, doutora Carol, o motorista Marcos e mais alguns funcionários, o Eric Moura também, né? E por conta disso, nós tínhamos baterias e no-breaks e tínhamos um modem, e lembra-se do giro-PE, nós alimentamos o giro-PE, todinho, avisamos a cidade de Barreiros e Água Preta com antecedência, porque nós tínhamos a régua embaixo da Policlínica, e por conta disso o padre lá de Barreiros tocou o sino e tirou todo mundo da beira do rio, evitando uma catástrofe. Por conta disso, eu e o radialista Edson Silva fomos a capa da revista Isto de destaque por conta dessa nossa... Quer dizer, no meio de uma catástrofe daquela, onde nossas vidas estavam, digamos assim, em risco. Nós estávamos ligando a população. Nós não tínhamos telefone, mas nós tínhamos um site que teve milhares e milhares de conexões com o Brasil todo, né? Ficou no ar, o girope.com.br, e por conta desse trabalho coube a mim, ao Edson Silva, digamos assim, ser premiado com a capa, uma reportagem muito, muito boa por conta disso. Bom, você veja como são as coisas, Mávio, tudo isso se repete, entendeu? Tudo isso é previsível. Aí quando eu comprei aquele prédio da Luzia Pedrosa e fui medir com a fita métrica na Policlínica, que era na beira do rio, literalmente, na beira do rio, na frente da rodoviária, nós pegamos 12 metros de água. 12 metros de água. Já na Luzia Pedrosa, nós pegamos 13 metros de água. Eu não entendi, porque 1 metro a mais. O meu prédio lá pegou mais água do que na beira do rio. Eu vi aqui no batalhão de polícia militar, não entrou água. Na clínica Santa Paula, não entrou água. Ou seja, mostrando que o relevo do rio e a profundidade é diferente em cada local. Por isso que nós tivemos locais que tivemos bastante água. Por exemplo, o Hospital Regional tinha 2 andares e ficou totalmente tomado, submerso, completamente submerso. Então, porque há áreas do rio que são menos profundas, outras mais profundas e assim por diante. E é por isso que uma parte da cidade ficou... você veja que a própria rodoviária, as pessoas ficaram filmando
os engaiolados, né? Eu, Isso. doutora Carol, filmando dali, acenando pra gente, alguns orando, e a rodoviária não chegou a submergir. A rodoviária nova. A rodoviária nova, entendeu? Eu me lembro que as pessoas ficavam ali, entendeu? Com suas câmeras, inclusive produzindo DVD e tudo mais. Eu vi, por exemplo, alguns cinegrafistas, como Valmir, gravando e tudo mais, e ali não tinha água. E ali do outro lado, nós estávamos... No terceiro andar? No terceiro andar. Cheio d'água. Mas, doutor, esse trauma, não é? Isso traz essa síndrome do pânico, é isso? Ou seja, claro que traz. Claro, nesse caso aqui você vai ter uma série de coisas. Você vai ter o estresse pós-traumático, muita gente ficou, né? Traumatizado com aquilo ali. Você pode ter fobia social, ou seja, dificuldade de relacionamento. Que é no caso do ator aí. Do ator, né? Você pode ter uma síndrome de ansiedade generalizada, ou seja, onde o camarada, de repente, ele desanca, ele perde completamente o senso, entendeu? Diz coisas e faz coisas que ele não faz. Fábio de Mello disse que teve uma vez que não conseguiu subir no avião. Ele ficou lá no aeroporto com essa síndrome aí de medo das pessoas, sei lá. O padre Marcelo Rossi passou anos e anos e anos, entendeu? Com muita dificuldade mesmo, entendeu? Com medo, um medo absurdo, um medo de tudo. E esse medo, ele também, Marvio Alves, não é um medo só psicológico, não é um medo irracional, é um medo que se traduz com sintomas físicos. Então o camarada tem crise de pressão, tem sensação de morte iminente, tem falta de ar, o paciente tem diarreia psicogênica, tem uma série de problemas. Muitos pacientes deixam de andar, ou seja, o paciente tem simplesmente a musculatura dele não funciona, entendeu? E a sensação de morte iminente. Os pacientes chegam para o nosso hospital regional, por exemplo, pedindo oxigênio. O médico faz lá, a oximetria está normal, faz exames para ver se o cara está infartando. Então, é uma doença psicológica, mas ela se traduz muito com sintomas físicos, né? Taquicardia, sudorese, sensação de morte iminente, morte mesmo iminente. A sensação é que você vai morrer, muitas vezes vai morrer com ataque de pânico. E outra coisa, aí você pergunta, e a família chegando assim, olha, Marcelo Serrado, padre Fábio de Mello, e tudo mais. Isso aí é irreal, isso aí é uma doença psicológica. E o cara não acredita. Não adianta. Não adianta o conselho, porque o paciente sente tudo aquilo ali, sente medo absolutamente. Então ela pode ter medo, por exemplo, de coisas fechadas. Então o paciente simplesmente tem que deixar as portas abertas, porque ele é claustrofóbico. Ele não consegue ficar num ambiente fechado. Nós estamos aqui num ambiente fechado na rádio. Se eu tivesse claustrofobia, síndrome do pânico, quando eu chegasse nessa porta, que a porta fechasse, eu ficaria com falta de ar. É o que acontece com a maioria das pessoas, entendeu? Mas isso se reproduz na esfera pessoal, na esfera sexual também. Também? Ou seja, você absolutamente... É porque você sente assim, uma sensação de perigo iminente, sensação que vai perder o controle sobre sua vida, entendeu? Sensação que você vai cair num abismo, sentimento de indiferença. Você tem medo da morte, você nunca pensou na morte, você passa a dizer, poxa vida, eu estou com uma cólicazinha aqui, isso deve ser um câncer. Eu estou com a dor no peito, deve ser um... Você só pensa no pior, tá certo? Você tem dormência nos braços, pensando que é um infarto, tem nas pernas, pensando que é uma hernia de disco, entendeu? Você tem palpitação, o ritmo do coração acelerado. Na verdade, Marvio Alves, quando a gente vê um paciente, você pensa que o doente está gravemente enfermo. Claro que a experiência médica, você vai lá, ausculta o paciente, vê o ritmo cardíaco, vê que as pupilas dele estão dilatadas, porque ele está muito vigil, ele tá muito energizado e assim por diante. Então, isso acontece, gente, com o presidente de república, com o desembargador, com o policial federal, com o médico, com qualquer pessoa. Ou seja, não acontece com pessoas por fragilidade. É uma doença. Nós minimizamos muitas coisas. Não, porque isso é coisa da sua cabeça. Não, isso é doença, gente. E atende hoje, mais de 20% das emergências do país são por conta disso. Então, o médico tem hoje, mesmo não sendo psiquiatra, sendo clínico, endocrinologista, cardiologista, ele tem que conhecer a síndrome do pânico, porque todas as especialidades médicas tem sintomas do síndrome do pânico. Você, no caso de cardiologia, é a que tem mais. Porque você vai ter sensação de morte súbita, falta de ar, taquicardia, palpitação, desmaio, síncope, ou seja,
o cara chega até a desmaiar, sensação que ele está saindo do próprio corpo, ou seja, que ele está indo para outra dimensão. Ou seja, é uma peste. Aí você vai precisar de, claro, do seu médico particular, do seu psiquiatra, de terapias cognitivas comportamentais com psicólogos, tá certo? E o médico não deve minimizar. Isso é uma doença. Isso é uma doença. E aquilo incomoda a pessoa. E se ela incomoda a pessoa, nós temos que dar uma solução. Muito bem, 8 horas e 50 minutos. Juarez Carlos, estou na escuta. Parabéns aí pelo programa semanal. Obrigado, a Mozelita. Bom dia, Mave. Doutor Dilson, estou na escuta aí no nosso café. Oi, Mozelita. Célia Lopes, Mave, doutor Dilson, estou na escuta aí. Grande programa. Doutor Dilson, existe uma doença chamada doença do carrapicho. Carrapato não? Não tem carrapato. Tem carrapicho. Meu nome, Rosilda. Deve ser carrapato, carrapicho, carrapato, não sei. Foi o que ela colocou aqui. Existe carrapicho, essa doença? Existe uma doença de carrapato, o carrapato estrela, né? Um carrapatinho pequeno. Geralmente você pega em pousadas rupestres, ou seja, de uma maneira geral, aconteceu alguns carrapicho, está falando aqui. Aí, resultado. Então, existe essa doença, né? O paciente tem febre, é uma febre bem diferente das febres normais, e o paciente precisa ser tratado. E veja só, quem assistiu aquela série Dr. House, sim. Lembra-se o seguinte: nós médicos fazemos diagnóstico de duas maneiras. Uma, fazemos o diagnóstico igual um delegado de polícia, ou seja, partimos do fato e vamos deduzindo até chegar à solução. Então o cara chega lá, o delegado de polícia vê um cadáver na rua, ele vai perguntar, mulher ou homem? Quantos tiros recebeu? Se levou 100 tiros, ele já sabe que aquilo ali é o quê? O cara estava com raiva na hora, uma vingança e tudo mais. Então ele parte de um fato isolado e chega até o fato mais específico, tá certo? O Dr. House, o diagnóstico era diferente. Como ele conhece quase todas as doenças, como elas começam, o que é que ele faz? Então, quando o paciente tem uma febre que ninguém sabe a causa, febre de etiologia obscura, ele vai traçar, a primeira coisa que ele vai fazer é traçar o caminho onde você veio. Então, por exemplo, São Paulo, há pouco tempo, o cara estava em umas pousadas. Então, ele saiu da pousada, sexta, sábado, domingo, na segunda-feira deu entrada nos hospitais de São Paulo com febre. Na segunda, na terça, na quarta, todos os exames negativos para as doenças comuns. Ou seja, o cara foi procurar hepatite, infecção, pneumonia, nada disso aí, tinha infecção urinária. E aí o seguinte, aí foi lá o epidemiologista e disse, olha, qual foi seu trajeto? Aí o cara disse, eu fui para uma pousada na Serra do Mar, perto de uma mata. Aí o que é que ele fez? Quais são as doenças que podem ter de febre de etiologia obscura ou de etiologia de difícil controle? Aí uma delas era o carrapato estrela. Ele foi lá, pegou o sangue e deu o diagnóstico. Ou seja, o cara parte, por exemplo, de onde você geograficamente está e sabe quais são as doenças. Ora, se eu cheguei aqui, eu sou um gringo, eu sou um americano, eu sou um neozelandês. Aí vim aqui para Mata Sul de Pernambuco, no rio aqui, por exemplo, nessa cheia, por exemplo, tomar banho. E eu digo ao camarada que eu encontrei um caramujo ou um aruá, e de repente eu começo a ter febre, coceira na pele, o fígado inchado, eu vou pensar o quê? Cistosoma agudo, esquistosomose aguda. Por quê? Lá no país dele não tem. Se for um paulista que nunca foi no Rio, eu não vou pensar nisso, entendeu, Mário? Por isso que é fundamental que o médico saiba geograficamente onde é que estão as doenças, porque assim ele não vai fazer diagnóstico nunca. Então, essa doença, por exemplo, ela é transmitida por a picada de um pequeno carrapato chamado carrapato estrela. Então, pessoal, se cuide, viu? Se cuide. Vamos lá, quem está também acompanhando a gente aqui, mandando recado, é o Jair, taxista, obrigado pelo carinho, sempre acompanhando a gente. Doutor Dilson sempre explicando aí muito bem, tirando dúvidas, é o Mávio Sandro. Doutor Dilson, e vamos falar agora de um fato da política dessa semana, semana passada, não é, que é a demissão do presidente da Caixa Econômica Federal por suspeita de assédio moral e sexual. Como é que uma grande empresa pode ter deixado isso chegar nesse nível? Qual é a explicação para isso? Olha, minha avó dizia, muitos anos atrás, que primo e pombo são as coisas que mais sujam as casas. Primo, entendeu? Primo e pombo não pode juntar. Eu até, digamos assim, ampliaria esse conceito. Ou seja,
onde tem homem e mulher, a atração é fatal. No caso aqui, o seguinte, esse camarada se mostrou um grande gestor da Caixa Econômica. A Caixa Econômica é um dos bancos hoje que mais deu lucro ao governo federal. Pela primeira vez está inclusive financiando a safra. Foi um dos bancos, foi recorde mundial, foi um dos bancos que mais abriu contas correntes por conta dessa questão da pandemia em todo o mundo, num período tão curto. Ou seja, o desempenho econômico da Caixa Econômica, dos seus funcionários, dos seus executivos, foi primoroso, entendeu? Agora, noves fora isso aí, não dá direito a ninguém a assediar ninguém e assim por diante. Então, claro que eu não vou fazer juízo de valores, não faço comigo, nem faço com ninguém. Ou seja, quando sair, por exemplo, a sentença e o cara tiver ampla defesa, a gente vai comentar. Mas vamos comentar o fato da denúncia, não o fato dizendo que isso é verdade ou não. Quer dizer, cabe à Justiça, à Polícia Federal, ver com os depoimentos, as gravações e assim por diante. Primeira coisa, Marviol, tem que dizer o seguinte, toda vez que há poder, ou seja, principalmente em estatais, onde eu posso nomear fulano de ciclano, ou seja, nomear e mudar o status econômico e social. Lembrar, gente, que os diretores de bancos, esses bancos que têm economia mista, os salários são de mercado. 200 mil, 100 mil, faz a diferença. Ou seja, o cara é concursado com 10, 15 mil reais, ele pode receber uma gratificação de 100 mil reais, e assim por diante. Então, no Petrobras a mesma coisa, os conselhos de administração das empresas a mesma coisa. Então, isso vale dinheiro. Então, como vale dinheiro, muitas vezes as pessoas usam isso aí como moeda de troca para ter favores, ou favores políticos ou favores sexuais. Então, veja, nas grandes empresas há um departamento chamado, não sei a tradução, chama-se compliance, em inglês, ou seja, é um departamento que a função dele é impedir que o gestor, que os funcionários cometam infrações éticas ou infrações administrativas. Então, por exemplo, vai ter um evento da Caixa Econômica para, por exemplo, um evento que vai financiar a compra de tratores numa feira agropecuária. E ali os funcionários, os diretores vão permanecer e vão para um hotel. O pessoal do departamento de compliance, ele não deixa que homens e mulheres tenham apartamentos contíguos, colados. Jamais. A função do camarada é separar o fogo do oxigênio, ou seja, um longe do outro. Ou da gasolina. Da gasolina. Nas reuniões, bebidas são servidas. A mesma coisa. O departamento de compliance, ele fica lá para impedir que o camarada faça uma bobagem e se arrependa. Enche a cara, né? Agora, eu não sei por que o departamento de compliance lá da Caixa Econômica não atuou para ver esse tipo de coisa, porque, pelo que mostra a imprensa, são dezenas de pessoas que sentiram-se assediadas, mulheres sentiram-se assediadas e assim por diante. Agora, a grande coisa é o seguinte, e a paquera? Não pode ser, porque o cara era casado. A diferença entre paquera e, por exemplo, um assédio sexual é muito grande. Porque a paquera... O problema hoje é o seguinte, como a linha é muito tênue, é muito difícil hoje você separar uma coisa da outra. Isso. É muito tênue. O que é que acontece? A maioria das pessoas, por exemplo, nas grandes reuniões, nas festas, fica lá de braço cruzado, um olhando para o outro. Porque tem medo. Os homens hoje têm medo. Alguns estão indo assumindo outras opções sexuais e outros ficam sozinhos. Olha, hoje mais de 20% da população mora só. Dos homens mora só, não quer mais nada com ninguém. Não quer ter filho, no máximo o cara compra um gato, um cachorrinho para viver ali, para matar sua solidão e mais nada. Então, nós estamos passando uma grande revolução de medo entre pessoas, porque fica difícil saber. Claro que o assédio ele é muito mais explícito. O sujeito toca sem querer nas mamas, como aconteceu com aquele deputado lá de São Paulo. O camarada manda piadas nojentas ou manda vídeos nojentos para fulano. Ora, claro... E quando é que é a paquera? Quando a pessoa manda de volta, diz, gostei, etc. Tal, alimenta. Então, claro, mas quando entre um chefe e um subordinado, essa linha é muito tênue, entendeu? Mas isso está configurado no Código Penal, ou seja, e tem que ter muito cuidado. Então, quando você tem uma grande empresa, o departamento ele vai lá para cada pessoa e diz, olha, os limites são esses, entendeu? Ou seja... Na verdade, o que é prudente hoje, numa festa, nunca dançar com funcionário, com subalterno, porque isso pode, inclusive, no futuro, se houver uma rusga entre eles,
entrar no rol de um assédio, entendeu? Uhum. Não, eu aceitei dançar com você porque você tem poder, eu não tenho. Bom, aí resultado. Então, na verdade, cada dia mais as pessoas elas têm que ficar dentro do trabalho, muito embora você vê, antigamente se casava com as pessoas. Um funcionário. É verdade, o chefe com a secretária. Hoje é muito difícil mesmo isso acontecer, tá certo? Então, o assédio é um tipo de química que consiste em constranger alguém, tá certo? Para obter algum favorecimento sexual e assim por diante. Então, por exemplo, pode ser uma atitude como um beijo, pode ser um comentário insistente, o camarada diz, olha, você tá linda, seu cabelo tá isso e aquilo. Eu pergunto, quem é que me disse que meu cabelo branco tá caindo ali? O meu Ninguém. sempre falam que o meu tá bonito. Aí, ou seja, acho que é estranho. Não é assédio no meu caso. Tá não. muito elegante, entendeu? O cara quando fica velho, o cara no máximo vai dizer o seguinte assim, olha, você não tá nem tão parecendo tão decrépito, tá durinho. Tá durinho ainda. Tá durinho ainda. É a única coisa que eu ouço na vida. Então, o Código Penal brasileiro, em 2001, incorporou ao Código Penal de 1940, no seu artigo 216A, exatamente a figura do assédio sexual. Então, você dá uma olhadinha na internet, vê quais são os seus limites. Se tiver empresa, faça uma cartilhazinha de compliance. Se você não tiver, digamos assim, a pessoa que redija isso, vai na internet, muitas empresas disponibilizam isso aí, entendeu? Qual é a política de compliance, ou seja, da sua empresa na parte ética, sexual, moral e assim por diante, porque isso vai dar um problema muito grande. Ou seja, o cara caiu, o tal do Perdeu um bom salário. Perdeu um bom salário, um casamento de 18 anos vai ficar sob suspeita, entendeu? No mínimo, por exemplo, aí ele pode ser apenado com isso aí, pode ser apenado, e a vida dele hoje é absolutamente um verdadeiro inferno. 9 horas, 1 minuto, acabou o programa já acabou o programa, foi rápido demais hoje. Minha gente, lembre-se, quem fizer exames lá no laboratório da Policlínica, com a supervisão do Dr. Dilson Assunção, tem pacote de exames para grávidas, cirurgias eletivas e outras situações clínicas com até 50% de desconto. É só ligar 3661-0012, fale com Deca ou Nayane, e a Policlínica e Dr. Dilson Assunção informam que o seu Departamento de Medicina do Trabalho realiza há mais de 30 anos o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, o PPP, Perfil Profissiográfico Profissional, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, laudo médico de insalubridade e periculosidade, entre outros exames. Fechando aí com a nossa frase da semana, doutor Dilson. Mávio, o que me encanta na vida não é a certeza é fatal. O que me encanta na vida é a incerteza. A neblina torna as coisas maravilhosas, disfarça essas rugas, esse cabelo branco, esse cabelo rarefeito. Ou seja, quanto mais incerteza, quanto mais neblina, melhor. Um abraço. Um abraço a você que ficou com a gente. Às 11 horas estou de volta aqui no programa Falando Sério, e agora você fica com o Bom Dia Cultura. Abraço ao Irã Ribeiro, em Parnaso, ligado aqui na nossa programação. Vem aí o Nixon. Programa Saúde na Cultura, todas segundas-feiras, às 8 da manhã, no canal Giro TV Palmares, no YouTube, e pela Rádio Cultura dos Palmares, FM 88,9.